Bem-vindos a mais um Momento Compliance, um projeto criado aqui no âmbito da GERIC, da Gerência de Riscos e Compliance da Fundação Refer. Hoje nós vamos tratar o tema riscos e governança, com o título Por Dentro da Governança, uma conversa sobre riscos e responsabilidades. Hoje estamos recebendo o nosso convidado, Fábio Bastos, que é um profissional com formação em administração, pós-graduação em gestão e diversas certificações em controles internos, riscos, compliance e auditoria, com mais de 20 anos de experiência em grandes organizações. O Fábio atua como sócio de riscos e compliance na RSM Brasil, é professor e coordenador de MBA em compliance na LEC e sócio da FB Solutions, além de atuar como palestrante e consultor. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Fernanda. Antes de mais nada, parabenizar, né, vocês aí pela iniciativa. É sempre bom, né, a gente ter espaço para poder falar um pouquinho de GRC, né, governança, risco e compliance. Um tema que parece ser tão fora do nosso dia a dia, mas que está presente, né? Então eu fico feliz e agradecido por vocês lembrarem de mim aí. Eu estou sempre à disposição, você sabe disso, né? Para nós é uma honra ter um excelente profissional como você presente aqui no nosso projeto. E a primeira pergunta que a gente tem a fazer, Fábio, é como a governança corporativa contribui para a prevenção e gestão de riscos nas organizações? Como a governança contribui, né? Primeiro é importante a gente deixar claro, né, Fernanda, que a governança que a gente vai falar aqui não é uma área. A governança é um modelo, né? Então, quando a gente fala de governança, é como a empresa estabelece seus canais de comunicação e suas relações dentro desse mundo de GRC, né? E aí, dito isso, ou seja, a gente vai tocar muito nessa questão de como é que funciona o dia a dia, né? Instituir uma boa governança para que ela auxilie a gestão de risco é você ter um modelo funcional. O que é um modelo funcional? A gente tem muitas referências técnicas, referências bibliográficas, mas o que é importante a gente entender é que aquilo ali é só um guia. Se a gente fala de gestão de risco, tem que ficar muito claro que o risco está presente dentro dos processos. Então, esse modelo funcional que eu acredito é aquele que permite que todos que participam do processo contribuam para a gestão do risco de um modo geral, ou seja, na identificação, no entendimento do porquê que aquele risco pode se materializar ou não, sugerir as réguas de impacto e probabilidade, que é o que vai gerar classificação, e, consequentemente, as respostas que vão ser associadas. Então, eu acho que a governança, de uma forma sumarizada, ela tem que possibilitar essa discussão mais multidisciplinar para que você crie um modelo que, de fato, ele tenha praticidade no dia a dia. Senão vai ficar uma coisa para órgãos de supervisão olhar e dizer se está bom ou se está ruim. E não para ajudar no dia a dia, que é o que a gente quer, né? Sim, com certeza. A próxima pergunta é: quais são os maiores desafios das lideranças ao assumir responsabilidades em ambientes de alta complexidade? Nossa, essa pergunta ela tá na mesa, em todas as mesas de empresa e até nos coffee breaks de eventos, né? Hoje tem se falado muito, Fernanda, da questão dos riscos emergentes, né? E o que é isso na prática, né? Parece uma coisa nova. Não é. É só um estágio. O risco emergente é um risco iminente que eu ainda não conheço tanto. Então, a parte da alta direção, eu acho que ela é a primeira a reconhecer um risco emergente e, sendo assim, trazer para dentro das suas equipes multidisciplinares, e aí segunda linha, primeira linha, essa discussão. Porque se a gente deixar a responsabilidade exclusivamente para uma única linha de governança ou para alta direção, eu acho que a gente vai ser surpreendido. Então, essa questão do accountability, né, da responsabilidade de cada um dentro da gestão de risco como um todo, é um ponto fundamental. E, mais uma vez, a responsabilidade ela é solidária, de todos. Cada um dentro do seu limite de alçada, que deve estar previsto dentro da governança, que nós falamos há pouco, né? A governança ela tem que ser o grande pano de fundo para suportar toda essa premissa, diretriz e atuação.
mas de forma segregada. Então, não deve ficar centralizada por ser uma coisa ainda de pouco conhecimento só para a alta direção, que é o grande tomador do risco, Isso. tampouco só para a segunda linha, que precisa ter mecanismos para poder conviver com esses novos riscos, né? E menos ainda para a área que pode ser surpreendida da noite para o dia pela materialização desse risco emergente. Então, de novo, troca, colegiado, fluidez nessa comunicação, nessa distribuição de responsabilidade e principalmente nessa aferição, né, das coisas se estão caminhando conforme previsto ou não. Certo. De que forma a ética, a transparência e o compliance fortalecem a confiança dentro e fora das empresas? Comunicação. Não tem outra maneira da gente tornar essas palavras que são tão importantes como essência, né, dos nossos programas. E aí a gente transcende até a parte de risco, né? Qualquer programa que a gente venha implementar, seja ele de integridade, seja ele LGPD, cybersecurity, qualquer um deles, não havendo comunicação, e eu digo, como você citou, interno ou externamente, tudo começa dentro de casa, né? Então, todo mundo precisa conhecer para onde a gente está caminhando, como é que a gente está caminhando, o que funciona, não funciona. É claro que eu escutei uma vez, acho que foi em alguma palestra, ou algum fórum, que falaram do seguinte, que a definição de transparência inicialmente era física, né? Era um vidro translúcido que você olhava através. Só quando a gente fala de transparência dentro das organizações, não é bem isso, né? Porque nem tudo pode ser dito nua e cruamente. É preciso que haja alguns filtros para que você preserve até a sua estratégia, para que você preserve os seus objetivos, mas a comunicação precisa existir. E aí a comunicação ela tem suas camadas para que você exerça de forma mais assertiva. Mas a minha crença as 3 palavras que você citou, elas estão totalmente integradas e elas precisam prevalecer ou ser implementadas pela comunicação. Excelente. E, por fim, como as organizações podem equilibrar inovação, crescimento e controle sem comprometer a sua governança? Inovação, aí a gente está falando... Hoje, quando fala inovação, a primeira coisa que vem na cabeça são os robozinhos, né? Todo mundo já pensa em inteligência artificial. E eu acho que é mais ou menos por aí. Eu vou te dar um exemplo prático disso, que uma aluna minha recentemente me procurou. Vou preservar os nomes, obviamente, mas ela me procurou falando assim: Fábio, teve uma iniciativa na minha empresa muito interessante e eu queria dividir contigo para ver se você acha que o que eu estou fazendo é legal. Foi iniciada uma campanha para que cada área desenvolvesse um agente de IA para acelerar os nossos processos. A princípio, quando a gente escuta assim, fala assim, nossa, tá na vanguarda, né? A empresa tá... E aí a pergunta que eu fiz como é que está sendo conduzida essa campanha? Quem é que está capitaneando? É a área de tecnologia? Sim. Não é a área de tecnologia. E aí é que me veio o cuidado e a conexão com o que você disse, né? Primeiro, empresas que não surfarem essa onda da inovação, da tecnologia, tem prazo de validade. Sim. Mas aquelas que se jogarem nessa onda de qualquer maneira, o caixote é inevitável. Então, de novo, olha a governança aí de novo. A governança, a tradução, né, simplista da governança é a maneira pela qual a empresa é governada, é regida, né? Ela atua. Então, é fundamental que a governança, enquanto função, que aí a função de governança é a formalização das coisas, atue muito fortemente nesse avanço tecnológico. Porque, de uma maneira, ainda tem muitas interrogações, muitas zonas cinzentas, muitas dúvidas, muitas incertezas de até onde a inteligência artificial ou as automações podem auxiliar. Uma coisa é certa, a gente já vem acompanhando aí, auditoria 4.0, risco 4.0, então é um caminho inevitável, a evolução é inevitável. Eu só vejo um cuidado que a gente precisa ter de entender tempos e movimentos, né? A gente ainda tem no mercado muitas empresas que estão muito lá atrás na questão dessa tecnologia e tudo bem, outras já estão estruturando os seus data lakes, já estão começando a falar de data analytics, para depois pensar na inteligência artificial.
Acho que é um caminho sem volta, mas tem que ser comedido, porque, de qualquer maneira, eu acho que os problemas serão maiores do que os benefícios. Certo, Fábio. Muito obrigada por todos os conhecimentos que você trouxe para a gente aqui no nosso quadro Momento Compliance. Gostaria de deixar mais alguma mensagem, alguma sugestão? Vou dizer para você assim, para a gente fechar, né? A gente falou aqui de governança e de compliance. Eu Aham. acho que o ativo mais importante da empresa, ou das empresas, são os colaboradores. Sabendo disso, Sim. você, colaborador, tem a obrigação de participar desse processo evolutivo de governança, de gestão de risco, de integridade, tudo isso para que a gente consiga perenizar as nossas organizações. É um compromisso de todo mundo, tá? Muito obrigada. Vejo vocês no próximo Momento Compliance.